Como é que você trabalha essa questão de preparar todo o conteúdo, todo o processo que eu sei de estudo, para chegar até o ponto de sala de aula, de transmissão? Porque uma coisa é live, é um curso, a outra é o teu lado professor. Como é que é para você esse processo todo? Bom, vamos lá então, né? Isso é basicamente a minha vida, né? Porque, claro, quem trabalha com pesquisa, você trabalha com textos de, digamos, variados matizes, também de níveis diferentes de profundidade, e de temas que são igualmente distintos na profundidade e no objeto. Tá? Então, isso significa que você precisa encontrar algum meio de transmitir com sentido toda essa carga de conhecimento adquirido a partir do acesso a essas obras e a essas fontes. Tá? Isso supõe uma metodologia, um método. Tá? E esse método, por sua vez, ele tem que sempre privilegiar pelo menos 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto de vista do destinatário. Legal. Tá? Eu não posso falar de, por exemplo, assim, eu vou, sei lá, ministrar uma aula numa língua estranha para um público que não conhece a língua, quer dizer, coisa ridícula. Tá? Então é mais ou menos isso, quer dizer, como é que você vai ministrar uma aula para um público que não tem domínio, ora da língua, ora do objeto, ora das duas coisas? Não dá. Tá? Então o primeiro ponto de estudo é o destinatário. O segundo ponto é o objeto. Então aquele que vai ministrar uma aula tem que ter fidelidade ao objeto. Mas ter fidelidade ao objeto não significa esgotar o objeto no espaço de uma aula. Tá? É claro que a complexidade do objeto vai transcender imensamente o espaço da aula. Então tem coisas que você terá de dizer e tem coisas que você vai ter que deixar de fora. Aliás, a grande maioria. Vai ter que deixar de fora e vai ter que privilegiar aquele ponto do objeto que seja atrativo e importante à primeira vista, para quem está ouvindo. E o terceiro ponto muito importante, que eu reputo assim também decisivo no estudo, é que você tem que alinhavar a tua honestidade intelectual com a tua vida intelectual e a tua vida acadêmica, que são coisas diferentes. Né? Então, o que convém falar a respeito desse assunto agora e o que não convém. Tá? O sujeito vai dar, sei lá, vai dar uma aula de metafísica no primeiro semestre, na faculdade de filosofia. Ele vai sair falando, sei lá, da disputação 32, das disputações metafísicas do Soares para o aluno do primeiro semestre? Claro que não. Vai sair correndo. A sala esvazia. A sala esvazia na hora. Não adianta. Ele vai ter que falar dos princípios básicos da metafísica, o que é metafísica, o que significa ato de ser, etc. O que eu quero dizer com isso? Esse método também supõe uma sinuosidade e uma, digamos, uma semelhança por articulação entre os limites do conhecimento daquele que está ouvindo e os limites do que no objeto deve ser tornado público. O que nós vamos explicitar acerca do objeto. Sim. Né? Isso supõe muitas coisas. Anos de prática, você fazer brainstorm, né? Você, depois do brainstorm, fazer uma conjugação das ideias principais e das sínteses do objeto conhecimento. E o que nesse momento seria interessante falar. E o que seria também intencionalmente sedutor, do tipo, eu vou falar disso, então a pessoa vai sentir atração pelas outras partes do objeto e vai querer saber o resto. Perfeito. Né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? E isso, com o tempo, com a experiência docente, você vai ganhando isso aí. Fica meio automatizado, né? Fica meio automatizado e meio no background, assim, né? No teu pano de fundo. Fica um pouco implícito na tua forma de vida e nas tuas atividades cotidianas. Então é mais ou menos assim que eu trabalho, né? Perfeito. Eu só tô pensando aqui, enquanto o Boeira fala, na apresentação que a gente teve que fazer no grupo de estudos do Super Sentido. Não, aí, ó, pega aí PRA12, você vai falar aí sobre tal coisa, e todo mundo falou, fudeu, nunca fiz uma aula. Só para contextualizar o público entender, né? Lá no Super Sentido, eu criei um grupo de estudo, meio que sob demanda. O pessoal, além das aulas que a plataforma oferece, tem um grupo de pessoas que começaram a querer... Estudam sozinhos, temas que às vezes nem estão na plataforma, mas que eles sabem que são temas que a gente estuda, da filosofia, e demandaram isso, né? Vamos fazer um grupo de estudo que você pode trazer algumas ideias um pouco diferentes e tal. E é exatamente isso que você trouxe. Adequar... O que eu vou tentar reduzir o tripé que você trouxe, eu vou tentar reduzir como... o primeiro eu chamaria de empatia, observar o nível, não só intelectual, mas o nível intencional também, o momento de vida das pessoas, o que elas têm ali. O segundo é conhecimento. Portanto, eu preciso tratar de alguma coisa que minimamente eu ou o professor que tratará teremos conhecimento. E o terceiro é a didática, né? Qual o método que eu vou utilizar de transmissão aqui para tirar o aluno do ponto A e levar ele para o ponto B. E aí eu falei, eu vou provocar. Porque como essa galera toda, você está bem acostumado com isso, eles leem muito, compram muito livro. Vou até chamar a nossa amiga de novo, que está aparecendo aqui, a Simone, no grupo.